O paradoxo do avô é o paradoxo mais famoso que existe. Suponha que você volte no tempo para, sei lá, 50 anos atrás, onde você encontre o seu avô e o mate antes que ele tivesse seu pai ou sua mãe, seja lá qual avô que você vai encontrar. Isso faria com que o seu nascimento não acontecesse, já que seu pai ou a sua mãe nunca teriam existido. Porém, se o seu nascimento nunca aconteceu, como que você estava lá para ter matado seu avô? Esse é um paradoxo muito clássico, porque ele parte do princípio de que se algo não existe, não tem como esse algo cometer alguma ação. No caso, se você não existe, não tem como você voltar ao passado e matar o seu avô. Porém, se você não faz isso, o seu avô tem filhos e você eventualmente existe. Acaba criando um loop interminável e sem nenhum sentido. Nesse vídeo eu quero abordar 10 paradoxos sobre viagem no tempo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. O paradoxo de Bootstrap é um dos meus paradoxos favoritos. Ele funciona de uma maneira bem peculiar, que é basicamente algo que aconteceu, no caso um evento passado, só aconteceu porque algo no futuro fez com que aquele evento no passado aconteça. Vamos dizer que, por exemplo, você, um grande fã de One Piece, volta no tempo e encontra no Japão um jovem Eiichiro Oda. Você fala com ele, supondo que você fale japonês, você fala com ele antes da criação de One Piece, antes mesmo dele ter tido a ideia de One Piece. E você fala que você adora mangás, ele vai falar que ele também adora mangás, e aí você fala pra ele, pô, você deveria escrever uma história sobre piratas, que tenha poderes ali envolvendo comer frutas e pá, assim você explica One Piece pra ele, ele acha aquilo incrível, e ele decide fazer um mangá sobre isso. One Piece só existiu porque você voltou no tempo e passou essa informação sobre One Piece para ele. Você contou essa ideia de One Piece, ele se interessou na ideia, resolveu fazer essa história e aí você nasce, cresce, gosta de One Piece, decide voltar no tempo, encontrar o Oda e falar com ele sobre One Piece. Basicamente esse loop interminável onde One Piece só existe porque você, fã de One Piece, voltou ao passado e falou sobre One Piece com o autor de One Piece antes dele pensar em One Piece. Isso é o paradoxo de Bootstrap, o paradoxo da predestinação, quando algo só existe porque alguma outra coisa no futuro faz com que aquela coisa no passado exista. Se você volta no tempo e vai até uma pessoa que inventou alguma coisa grandiosa e ensina essa pessoa a inventar essa coisa, quem realmente inventou aquilo? Você ou o inventor original? O paradoxo do Hitler é um paradoxo bem peculiar, é basicamente uma variação ali do paradoxo do avô, de certa forma. Não tem muito a ver com avós, mas tem a ver com o conceito em si. Vamos supor que você volte no tempo e mate o Hitler na Primeira Guerra Mundial, bem antes de tudo acontecer. Mas aí nesse caso não teria motivo para você sequer ter voltado no tempo para impedir que isso tenha acontecido. Então, o que acontece? Você vai voltar ou não vai? Se você não vê motivo para retornar, porque Hitler não existe, você nunca voltaria. Se você nunca voltar, Hitler continuaria existindo. Isso segue eternamente, você pode usar qualquer outra pessoa para essa analogia, não precisa ser especificamente o Hitler. Consciência autoimposta, o paradoxo de Novikov, sugere que toda vez que você for ao passado e tentar mudar alguma coisa, na verdade você vai ser, pelo menos parcialmente, a causa daquele evento acontecer. Por exemplo, você vai ao passado para evitar um acidente de carro, porém você acaba caindo em algum lugar bem longe do lugar do acidente em questão. Você, nesse desespero, você vai e pega qualquer veículo que tá ali jogado. Você acha uma moto ali parada com a chave na ignição por algum motivo. Você pega essa moto, você vai até o local onde o acidente vai acontecer, porém, na sua pressa, você acaba furando um sinal vermelho que faz com que alguns outros carros que estariam cruzando percam o controle, batam e causem um acidente que você estava tentando evitar. Aquilo só aconteceu por conta de você. Se você não estivesse lá para tentar evitar aquele evento não existiria.
paradoxo da falta de viajantes no tempo é bem direto ao ponto. Ele diz que simplesmente se a viagem no tempo, eventualmente num futuro distante, vier a ser possível, por que então a gente nunca encontrou nenhum viajante do tempo vindo desse futuro? Isso levaria ou à hipótese de que a viagem no tempo para o passado é eternamente impossível, ou de que quando você volta ao passado, você volta para uma linha temporal diferente, já que na linha original, teoricamente, você não estava lá. Existem várias hipóteses sobre isso, então quero ver sua opinião sobre esse tópico em específico aí nos comentários. O paradoxo dos muitos mundos diz que cada ação que você faz resulta em um universo e uma linha do tempo diferente. Sendo assim, você seria capaz de criar infinitos universos por cada mínima ação que você tomar. Pois em linhas do tempo diferentes, você tomou atitudes levemente diferentes. O paradoxo da sobreposição diz que o que aconteceria se você voltasse no tempo para um momento em que você já voltou? Vamos dizer que, por exemplo, você é um grande fã do Império Romano. Seu Império Romano é o Império Romano. Então você volta para um ano específico no Império Romano, porque você quer viver ali um dia como um cidadão romano. Depois de uns 2, 3 anos que seja, quando você já volta para o seu tempo original, você fala, nossa cara, acho que eu vou passar lá no Império Romano de novo. E aí você volta novamente pro Império Romano, porém sem querer você digita a mesma data, ali por pura coincidência, a mesma data que você já foi na outra vez. Você vai, você vive o seu dia normalmente e eventualmente você se encontra. E você se encontra de novo, mas você nem se lembra de ter feito essa viagem mais do que 2 vezes. Mas você de repente tá olhando para dezenas de você mesmo. Quantos de você podem existir em uma única era? O paradoxo da morte diz que se você viaja ao futuro e vê a sua própria causa de morte, independente da forma, seja você se ver morrendo, ver algo escrito em algum lugar ou alguém te contar como você morreu, quando você volta ao presente, você seria capaz de evitar essa sua morte? Ou ela seria uma coisa já pré-determinada? O paradoxo do fim dos paradoxos. Esse aqui é bizonho, de verdade. Imagine uma versão futura da humanidade após lidar com vários paradoxos. Eles descobrem um sistema capaz de impedir que todos os paradoxos existam, inclusive de maneira retroativa, fazendo com que os paradoxos sejam um conceito basicamente inexistente, um conceito que as pessoas não conhecem. Agora, se os paradoxos não existem mais, então por que alguém inventou um sistema para impedir paradoxos? Já que na consciência de todas as pessoas naquele momento, os paradoxos nunca existiram. O paradoxo da tecnologia diz que se você voltar ao passado com alguma coisa super tecnológica muito antes da sua época de criação, se você deixasse, por exemplo, um smartphone nas mãos de cientistas do Antigo Egito, eles seriam capazes de decifrar como aquilo funciona? Eles seriam capazes de replicar aquilo? Isso afetaria em alguma coisa? Faria com que a tecnologia evoluísse de uma maneira mais rápida? Imagina o que aconteceria se os smartphones existissem há mais de 2.000 anos atrás, porque alguém no passado deixou um smartphone lá. Paradoxos são coisas estranhas, digamos assim. Se você conhece algum outro paradoxo estranho, deixa aí nos comentários, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e clica nesse vídeo aí que tá na sua tela.